Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Fé e Família. Eu sou a Prisca Mendonça. E eu sou Luiz Mendonça. Nesse podcast Fé e Família, você aprende teologia prática para as questões do dia a dia. E hoje nós falaremos sobre devoção no lar. E temos visto que em muitas famílias a devoção no lar se tornou algo esquecido. Não há contato à luz da palavra, não há contato em volta da palavra. Hoje, muitas famílias, a questão da devoção é quase inexistente. Mas, Pri, defina para nós o que é isso, devoção. Bom, eu quero ler um salmo, Salmo 119, verso 2, diz o seguinte: Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Esse salmo, esse verso nos mostra que a devoção ela é a manifestação do desejo de buscar a Deus. Não somente o desejo, mas a ação também de buscar a Deus. Então não adianta somente eu desejar, mas a devoção tem a ver com esse ato de buscar ao Senhor. Então nós precisamos, né, como filhos de Deus, ter esse anseio por mais o Senhor, buscar ao Senhor, e essa busca, esse anseio é o que nós chamamos de devoção. E pensando aqui, meu bem, por que a devoção é importante para nossa vida pessoal e para as famílias, né? Que é o que a gente quer conversar hoje. Sim, para a nossa vida pessoal, devoção é importante porque eu sempre digo, não existe crente que cresça sem a palavra. Sim. Você só cresce ao encontro da palavra de Deus. Uhum. Crescimento, maturidade cristã, ela pressupõe a busca das escrituras. Uhum. Mas, normalmente eu apresento aqui, a devoção é importante por alguns fatores que eu gosto de elencar. Uhum. Primeiro, essa devoção familiar é importante porque ela centraliza a família na palavra de Deus. Uhum. Você vai percebendo que quando uma família tem esse ambiente da palavra de Deus no lar, as conversas, até às vezes os desentendimentos, eles são amparados ou são resolvidos à luz das escrituras, onde não é eu que tenho razão, mas é no Sim. sentido de trabalhar Cristo, porque é Cristo que norteia os nossos relacionamentos. Sim. Outro aspecto, devoção também nos prepara para a adoração pública do domingo. Uhum. Mas o culto público não é importante? É muito importante, é de extrema importância. Porém, o culto público não é algo que esteja brigando com a devoção no lar. Sim. Porque você vai percebendo que muitas famílias, eles apresentam uma adoração superficial porque não há contato com as escrituras. A família não tem esse contato na palavra durante a semana no lar. Uhum. Então a devoção familiar nos prepara para a adoração pública. Outro Uhum. aspecto também é que a devoção no lar fundamenta o lar nos valores bíblicos. Sim. Outro aspecto também é que a devoção prepara o ambiente para o aconselhamento mútuo, um Uhum. aconselhamento bíblico. Imagina quando essa família é conduzida pela palavra. Tudo que vier, por mais que os problemas sejam difíceis, eles encontrarão amparos nas escrituras. Essa Sim. família encontrará o aconselhamento mútuo nas escrituras. A devoção também promove disciplina e discipulado no lar. Sim. Veja, muitas famílias, e até aqui vai para os homens, muitos homens legam sua responsabilidade de instruir a sua família, educar os seus filhos aos pastores. E Sim. eles cobram uma responsabilidade aos pastores que é somente deles. Uhum. Por causa da terceirização dessa educação da família, muitos homens chegam a criar seus filhos dependendo daquilo que os pastores vão fazer ou daquilo que os pastores vão dizer para eles. E o que acontece depois de um tempo? Esses filhos chegam à adolescência sem qualquer base bíblica. E Sim. muitas das vezes esses filhos estão sendo saturados por um conhecimento antibíblico de segunda a sexta nas escolas. E os pais E esperam uma que. vez só no domingo, né? No Sim. culto. E aí os pais esperam que o culto no domingo resolva tudo. Sim. Finalmente, a devoção no lar também promove a aplicação das escrituras na vida prática. Uhum. Porque você passa a aplicar as escrituras na vida prática, em tudo que você fizer no vosso relacionamento, Uhum. será conduzido pelas escrituras. Sim. E uma coisa que eu vejo também, né, caminhando com as mulheres e tal,
É que muitas vezes, e aí batendo um pouco nos homens, os homens não assumem, né, essa participação. Claro, porque a gente entende, né, que existe toda uma correria, às vezes o homem trabalha fora, chega em casa cansado, mas falta um pouco dessa programação, dessa intenção. E aí o que acontece? Acaba que as mulheres ou têm que assumir isso, né, fazendo ali com os filhos, ou elas se sentem desamparadas também, né? Uhum. Elas querem, mas não vem essa iniciativa do marido. Elas ficam sem saber, será que eu, enquanto mulher, eu posso fazer? Eu posso chamar? Não, tem que esperar que o homem tenha iniciativa. Então, como é que eu ajo diante disso? O que a gente poderia dizer para esses homens e também trazendo de consolo para essas mulheres? Veja, Pri, como eu trabalho no curso de culto doméstico, né, para os Uhum, homens, e que nós vamos deixar o link aqui debaixo, né? sim. Mas veja, o que que pode se aconselhar a Deixa esses aqui pra homens? gente. Não é quantos dias, não são os dias que vão sendo feitos os cultos domésticos, mas pelo menos ter um dia Uhum, na semana. uhum, Não precisa fazer isso em vários dias, uhum, mas pelo menos ter um dia na semana, porque veja, se a mulher carrega essa responsabilidade, a uma dada altura ela vai se cansar porque ela não foi chamada para conduzir a família uhum. para essa responsabilidade. Porque quem é o cabeça do lar, quem é o líder da família, é o esposo. Sim. E quando a mulher faz isso, a mulher muitas das vezes ela não fará tentando tomar frente do marido, Uhum, mas ela fará porque o marido não está fazendo. exato. Só que por mais que ela carregue esse fardo, chegará Uhum, um tempo que ela vai cansar. sim. Então, um chamado aqui para os homens. Nós somos chamados ou somos orientados através das escrituras a conduzirmos nossas famílias nas escrituras. Sim. Um dos personagens bíblicos, dentre muitos, que me chama a atenção é Josué. No fim de Uhum, sua vida, ele reúne o povo. E nós encontramos no livro de Josué, Josué diz: se vocês não servirão a Deus, eu e a minha família, porém, serviremos ao Senhor. sim. Josué está dizendo: tá bom, cada um. Se vocês não vão servir, tá bom, vocês estarão diante de Deus. Uhum, Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E Josué se apresenta como um líder que está no fim de sua carreira. sim. Ele sabe que aquele povo, a qualquer altura, vai se perder, porque Josué conhecia aquele povo. Uhum, Mas ele compreende que, enquanto ele estava em vida, ele tinha uma responsabilidade com sua família, liderar a sua família no Senhor. E esse é o chamado para você, homem, liderar a sua família no Senhor. E isso pressupõe também liderar não só na questão de comando da voz, mas liderar até nas questões espirituais. com Você não certeza. foi chamado só para prover, você foi chamado também para cuidar e servir a sua família nesse aspecto da espiritualidade. Sim. E uma coisa que eu vejo também é que muitos casais, né, muitas famílias, elas acabam levando conflitos ao longo da semana, conflitos que poderiam ser resolvidos, mas porque não há esse momento em que a família se reúne para orar, para ler a palavra, então eles vão carregando essas coisas que vão se acumulando, né? E eu vejo o momento do culto doméstico como também esse momento em que a família se coloca diante de Deus para orar, um momento Uhum. de perdão, um momento de reconciliação, um momento de ajustar aquilo que está errado, é onde nós vamos juntos à palavra e a palavra nos corrige, né? Então, eu creio muito que uma família que ela se predispõe a buscar o Senhor, né, a praticar o culto doméstico, até mesmo os conflitos familiares tendem a ser mais facilmente resolvidos, porque você não deixa passar tempo e às vezes você tenta se esquivar, mas no momento do culto doméstico não tem jeito, você vai ter que lidar com aquilo. Pri, e vai percebendo, meu amor, que muitas famílias elas vão à cama brigadas. Sim. Por quê? Não há devoção, alguma coisa Uhum, está errada. uhum, Porque se houver devoção, você não terá como orar com a esposa se alguma coisa não está resolvida. E veja, sim. o que a Bíblia vai dizer? Irai-vos, mas não pequeis. Não Uhum, sobreponha o sol sobre a vossa ira. uhum, E quantos casais não vão à cama brigados e acordam sem saudar um ao outro? uhum, Por que que elas vão arrastando essas coisas? Porque não tem esse hábito. Existem muito dos problemas, elas perduram no lar porque não há contato com as escrituras, não há uhum, devoção no lar. uhum. Muitos dos problemas vão crescendo, são como pequenos, assim, pequena sujeira que vão deixando debaixo do tapete e ele vai crescendo porque nós não estamos nos confrontando através da palavra de Deus. Sim. Porque a devoção no lar, Uhum. ele resolve muito dos problemas que poderiam existir nas famílias. Sim.
e a gente dá uma oportunidade também, né, para os filhos, por exemplo, quem tem filhos, para que eles tenham ainda mais contato com a palavra, né? Não fica aquela coisa distante de, é só no domingo que a gente abre a Bíblia, é só no domingo que a gente louva ao Senhor, é só no domingo que a gente ora. Não, é algo que se torna uma prática da família. E é tão prazeroso, né? A gente tem o Azaf tá com 3 anos agora, e ele cobra, né? Ele fala assim, vamos fazer culto? E ele já sabe, ele tem até as responsabilidades dele, né? Ele pega o violãozinho dele, e ele toca, depois que ele termina, ele põe o violão no canto, ele fala assim, agora vamos ler a palavra, ele pega a Bíblia. Então, assim, a gente vê que nessa prática tão simples e tão singela, o coraçãozinho dele já vai sendo moldado. Não é só os domingos, é o que vai fazendo parte da vida dele, né? A gente vai vendo esse despertar, esse amor pela palavra. Então a gente vai cultivando isso no coração dos nossos filhos. Então é muito importante que a gente faça isso, não deixar para um dia na semana. E é algo muito simples, né? E eu acho que até seria interessante para o pessoal a gente falar um pouco na prática, como é que é o culto doméstico? Quais dicas a gente pode dar para o pessoal fazer? Porque às vezes as pessoas pensam que é algo muito longo, né? Tem que ter muito tempo, um super preparo, mas é algo muito simples, né? É muito simples, é muito simples. Mas antes de falar essa jornada, esse caminho para o culto, Hum, a Pri falou algo muito importante das crianças, mas algo que eu queria chamar aqui a atenção, às vezes vocês vão vendo família que só querem fazer quando tiverem crianças, não é? Mas uhum, veja, é algo que vocês devem fazer antes delas chegarem. Isso deve ser sim, uma cultura familiar. com Eu me certeza. lembro que no nosso primeiro ano de casamento, nós começamos a fazer e fomos logo começar a fazer em Gênesis. E foi um Foi. livro tão grande que eu não Uhum, aconselho para quem começaram agora pegarem livros grandes. Então, o que, que eu sempre aconselho nessa questão de culto doméstico? Veja, primeiro saiba, pegue um livro pequeno. Pegue, por exemplo, epístolas. As epístolas, por exemplo, universais. Pegue a Epístola Joanina. São livros pequenos. Pega cartas de um capítulo, por exemplo, de 2 capítulos. Isso vai ajudar a família e vão lendo perícope por perícope. sim, Por exemplo, tenham ali um encontro marcado, sempre tenham um encontro e um dia marcado, um horário. sim, Porque a falta de comunicação, isso às vezes gera meio que estresse, não sabia, e aí sim, falamos que o culto será agora. Melhor é que vocês preparem com antecedência, vocês isso. tenham aí a oração de abertura, louvores, Uhum, cantem louvores, e muito cuidado nessa questão dos louvores. Os louvores que vocês vão trazer no vosso culto doméstico devem ser louvores bíblicos, meus irmãos, porque se você trouxer um louvor na tua casa com uma teologia ruim, você vai ter um trabalho duplo para tirar, desinfestar a mente ou o coração da criança com esse louvor ruim. Então você precisa procurar louvores bíblicos. Oração, louvor, palavras. Se você tiver em criança em casa, façam coisa de no mínimo ou no máximo 20 minutos. sim, Porque o ambiente da criança é curto sempre. Ele quer sim. fazer, quer brincar. Então façam coisa com pouco tempo, mas que vocês saberão aproveitar. Não pode Agora, ser algo maçante, né, para criança também, sim. né? Agora, se for algo, se tiver já adultos, todos são adultos, vocês vão escolher 30 minutos, vai depender da vossa rotina, mas Uhum, o passo é esse: oração de abertura, louvor, palavra e oração. E uhum, como essa devoção no lar é importante, abre um ambiente de nós orarmos por outros irmãos. com certeza. Quantas vezes nós em casa, depois, nesse momento, o Azaf começa lembrando dos irmãos da igreja, pedindo, vamos orar pelo fulano, vamos orar Uhum, pelo fulano, porque há um espaço que vocês oram pela família no final e vocês aproveitam orar por outros irmãos sim, na fé. sim. É super importante. Então, eu acho que a organização, né? Então, a gente precisa estabeleça um dia ou dias da semana em que vocês vão fazer isso e se organizem, o dia e o horário, né? Não tem jeito. Se a gente não planeja, a gente planeja falhar, né? Então, estabeleça um horário. Às vezes a gente pensa, né, que, nossa, parece estranho você ter que ter um horário para as práticas espirituais, né? Mas ir ao culto no domingo também é uma prática espiritual. A gente tem um horário, a gente tem um dia, Uhum, a gente tem um horário. Então, uhum. o planejar é importante, porque se a gente não planeja, não vai acontecer, porque cada um sempre vai ter algo a fazer. Mas é tornar aquilo uma prioridade para sua família. Então, isso é muito importante. Então, além da organização, a intenção realmente, né? Então, prepare para que esse momento ocorra. Então, tentar facilitar, né? Então, não deixar, por exemplo, para fazer algumas coisas na hora que isso vai acontecer, porque isso tende a atrapalhar. Então, se você tem criança, prepare as crianças, crie expectativa,
troque fralda, dê janta, dê lanche, que elas estejam, né, tranquilas, descansadas, para que o momento não seja desgastante, né, mas seja prazeroso para todos. E a ação mesmo, né? Então, planeje e execute, né? Quando chegar o momento, a gente tem que agir, porque se a gente não agir, não vai acontecer e isso só vai gerando frustração. E assim, acho que também é importante cuidar das nossas expectativas, né? Sim. Principalmente nesse tempo de redes sociais, às vezes você vê nas redes sociais, ai, fulano faz todos os dias, a outra pessoa faz assim, assado. Não, olha para a realidade da tua família. Qual que é a realidade da tua família? Qual que é a realidade do teu esposo? Eu falo assim, por nós mulheres, né? Muitas vezes a gente quer assim, tudo perfeito. Você nunca fez um dia, de repente você quer que faça 7 dias na semana. E nisso você teria que acabar um capítulo de 30 versículos, né? Exatamente, quer ler tudo, quer decorar tudo, e aí você acaba colocando um peso, né, sobre a sua família, sobre o seu cônjuge, gerando uma frustração. Você se frustra, o outro se frustra também, se sente incapaz. Então, vá com calma. Cada família tem um ritmo, não se compare, não queira ser igual à família da pessoa X ou Y, Uhum. mas faça de acordo com a sua realidade, né? O mais importante é fazer, né? Que se for uma vez na semana, amém. Que seja uma vez na semana o melhor que vocês podem fazer nesse momento, né? Então, acho que isso é bem importante. Sim. E também um aspecto importante, né, aqui do que Uhum. você disse, só não deixe de fazer, É. faça. Uhum. As pessoas que fizeram um culto doméstico, e eu converso com muitos, porque hoje eu tenho tentado trabalhar um pouquinho Uhum. com os homens nessa área, Sim, eles não se arrependeram. com certeza. Eles só agradeceram, porque o culto doméstico, a devoção na família, ele gera crescimento na palavra. Ele gera uma família madura. Sim, Ele gera um casamento ou produz maturidade no casamento. sim, Porque, meus irmãos, não existe uma coisa mais triste do que pessoas que nasceram na fé há muitos anos, mas continuam sendo imaturas. Isso, verdade. muitas das vezes, é o afastamento da palavra. Uhum. Porque você não cresce, como eu disse aqui em início, você não cresce, você não se tornará madura na fé cristã se abandonar as escrituras. Uhum. E esse ambiente do lar não será muito saudável, a menos que tenha as escrituras como guia dessa família. Sim. A, a Double Pink, quando escreve em algo que ele fala sobre devoção em um artigo, ele cita um antigo escritor que dizia assim: uma família sem oração é como uma casa sem teto, aberta e exposta a todas as tormentas do céu. Ou seja, não há vida de oração, Uhum. essa família está propensa a tudo. Sim. Essa família está sendo conduzida por alguma coisa além das escrituras e a vida de oração. É um lar desprotegido, né? É. E caminhando já pra gente encerrar, um ponto também é como é preciosa essa oportunidade para os casais de orarem uns pelos outros, né? Para a família no geral. Mas porque uma pergunta que eu quero deixar aqui, você sabe quais são as necessidades do seu esposo? Quais são os pedidos de oração dele? Né? Você, esposo, sabe quais são os pedidos de oração da sua esposa? Às vezes você ora por outras pessoas, você ora pela sua esposa no geral, mas pedidos específicos, né? Então é uma oportunidade de a gente abrir o coração para o nosso cônjuge, colocar os nossos pedidos. Os nossos filhos também, aqueles que são maiores, às vezes estão na escola, têm passado por dificuldades e não encontram às vezes esse momento no dia a dia para abrir o coração para os pais. Então, o momento de culto ele proporciona tantas coisas, inclusive orar uns pelos outros, né? Interceder. É algo que o Luiz falou que é muito importante, é realmente proteger a nossa casa, fechar a nossa casa, né? Contra os perigos, contra as chuvas, contra as tempestades. Então, realmente, assim, a gente quer encorajar vocês, né, enquanto família, a cultivarem essa prática espiritual, né? Do culto domiciliar, do culto familiar, estar juntos, caminhar junto, orar uns pelos outros, por difícil que seja. O início sempre vai ser desafiador. E às vezes a gente tá tão cansado durante a semana que você fala, ai, queria só dormir, queria descansar, pegar, sentar, assistir um filme, uma série. Mas, com certeza, como o Luiz disse, quem inicia essa prática nunca se arrepende, sempre vale a pena. Então, que Deus abençoe sua família e que vocês sintam-se desafiados por esse vídeo para homens, para desenvolverem essa devoção no lar. Não diga que a tua agenda está muito ocupado. Cria uma oportunidade, ainda que for 20 minutos, e a tua família te agradecerá. E se a tua esposa está levando isso como responsabilidade, que seja você a fazer isso.
porque a tua esposa não foi chamada para conduzir a tua família. Você foi chamado para isso. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Até a próxima.